Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje uma live bem especial para quem vai fazer vestibular aí em 2021. Claro que também, né, nós podemos considerar que essa live ajuda quem está ingressando em ensino médio, então, se for o seu caso, se você estiver entrando no ensino médio, essa live já vai te dar algumas dicas muito valiosas para produzir o seu texto, para se preparar para o momento do seu vestibular. Mas, se você for prestar vestibular este ano, esta live vai te dar a dica mais valiosa que você pode ter para começar um bom texto. É importante a gente saber, né, que não basta começar bem o texto todo tem que estar muito bem elaborado, por isso é tão importante o estudo, é tão importante o treino. A gente não pode ficar achando que vai chegar no dia do vestibular, vai sentar lá, vai usar aí uma varinha mágica e o texto vai aparecer como nada, né? Na verdade, a gente tem que pensar sempre que quanto melhor estivermos preparados, mais bem estaremos nos sentindo para fazer a nossa redação no dia do vestibular. Então, pensa que estou oferecendo dicas, mas a preparação tem que acontecer ao longo do ano, se possível, ao longo de todo o ensino médio. Não se esqueça disso. Eu gosto sempre de dizer que o bom jogador de xadrez é aquele que jogou muito, é aquele que treinou muito. O bom nadador é aquele que nadou muitas horas. Tem um livro que se chama Ponto de Virada, e nesse livro o autor diz que para ser bom em qualquer coisa, você precisa treinar 1000 vezes. 1000, claro, aqui é um número figurativo, né? Mas está tentando dizer para nós o quê? Ninguém vai ser muito bom no que faz fazendo uma, duas, três vezes. É fazendo muitas, é se preparando muito, é treinando muito. E é isso que nós precisamos fazer para ter uma redação que realmente valha 1000 no Enem. É para ter uma redação que valha a nota máxima em qualquer vestibular. Nós temos sim que nos preparar muito bem. Eu sei que vocês estão aí, né, se preparando já estão escrevendo muito. Então, o que eu quero oferecer para vocês nessa live é a possibilidade de pensar como começar a redação. Essa é uma pergunta que eu sempre ouvi, né? 20 anos aí trabalhando com alunos, preparando alunos para os vestibulares, e a pergunta é sempre a mesma: como começar uma redação? Quando não vem como uma pergunta, vem no lugar da pergunta a reclamação. Ah, eu não sei como começar a redação, é muito difícil. É difícil? É difícil. Mas quando a gente tem a técnica, quando a gente treina, essa dificuldade vai sendo diminuída, a gente consegue ter mais tranquilidade e, como consequência, vamos produzir um texto muito melhor. Para quem está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo. Saiba que a ideia dessa live é realmente ajudar vocês a começarem bem a redação e depois seguir com uma redação brilhante, maravilhosa, que valha 1000 no Enem, que valha nota máxima em qualquer vestibular. Para quem estiver precisando aí de uma ajudinha, lá na página de escrita e linguagem, tem na BIOS, tem nos links, né, o endereço para a nossa página de curso, escrita e linguagem. No curso, nós temos o preparatório para o Enem, e aí a gente tem um conjunto, né, de aulas que envolvem toda a gramática, porque a gente precisa saber gramática para escrever um bom texto, e toda a estrutura de texto. Essa live de hoje é, na verdade, um compilado de várias aulas que estão lá. Eu vou falando para vocês conforme a live for acontecendo, conforme essa aula vá fluindo, eu vou dizendo para vocês tudo que tem lá no curso para vocês terem aí um pouquinho, né, da ideia
do que é que esse nosso curso oferece. Vamos, então, pensar um pouquinho aí em como começar a redação. Primeiro passo para qualquer redação é estar bem preparado. Como é que eu me preparo bem? Eu me preparo bem lendo. Lendo. A gente precisa ler muito. Ah, mas eu já tenho um monte de tarefa para fazer, eu estudo o dia inteiro, não tenho tempo para ler. Tem sim, tem. Acha lá um tempinho do seu dia e leia. Nós gastamos cerca de 6 a 10 minutos para ler um editorial. Tá bom, um editorial por dia, basta, porque ele vai te dar informações preciosas a respeito do que está acontecendo no país, ele vai te dar uma estrutura bastante formal de um texto dissertativo, ele vai te mostrar como usar um vocabulário mais formal, como usar a estrutura mais formal da língua, e você vai gastar de 6 a 10 minutos lendo o editorial. Alguns jornais já não permitem mais que a gente leia na versão gratuita, mas ainda existem muitos jornais, muitas revistas que deixam a gente fazer a leitura de um texto ao dia, sem pagar nada por ela. E também, de repente, aí dá para a gente pensar em alguma estratégia, né? Alguma alternativa aí, pegar o jornal da escola, pedir o jornal emprestado do amigo, pedir em algum lugar que você saiba que recebe o jornal e de repente a pessoa descarta com frequência, pede para ela te emprestar o jornal do dia seguinte, não precisa ser o jornal de hoje não, pode ser o jornal de ontem, porque o que nós precisamos é ler editoriais, é ler textos que tenham uma estrutura de dissertação, porque é esse o gênero que a maioria dos vestibulares vai nos pedir, esse é o gênero que o Enem vai cobrar, e precisamos saber um pouco do que está acontecendo no nosso país. Nunca vai aparecer numa prova do Enem um assunto que esteja em alta em outro país. Esqueçam isso. Ilusão, bobeira. Precisa saber o que está acontecendo no mundo? Claro que precisa, porque você vai fazer prova de história, você vai fazer prova de geografia. Na própria prova de linguagens e códigos aparecem questões, né, de conhecimentos gerais, mas o que a gente precisa para a redação é saber o que está acontecendo no Brasil. O editorial dos grandes jornais e das grandes revistas vão te ajudar a saber disso também. Claro que se você puder ler algumas reportagens, né, algumas outras matérias, é muito bem-vindo. Mas se só dá para ler um textinho de 10 minutos por dia, escolha um bom editorial e leia todos os dias, tá bom? Essa é a dica mais preciosa que eu posso oferecer, porque quando nós lemos com muita frequência um determinado gênero textual, nós acabamos, de uma forma muito natural, absorvendo essa estrutura, absorvendo parte desse vocabulário que amplia o nosso, e, como consequência, a gente consegue produzir um texto muito melhor. Então, anota aí. Para começar, a gente vai ler um editorial todos os dias. Anotado? Muito bem. O que mais? O que mais que a gente precisa para começar uma boa redação? Você já ouviu falar de projeto de texto? Se não ouviu, precisa saber o que é um projeto de texto. Lá no curso nós temos uma aula inteirinha só falando a respeito de projeto de texto. O que é fazer um projeto de texto? Como é que a gente faz um projeto de texto? Quando você chega para a prova de vestibular, abre a prova e pega a proposta de redação. A partir do momento que você leu o tema da sua proposta, a sua cabeça começa a pensar no que você sabe a respeito daquele tema. Aí já começou o projeto de texto. Nesse momento em que você lê a proposta e começa a pensar sobre ela. Nós sabemos que o tempo é limitado, né? Nós costumamos dizer que o aluno tem, em média, 1h30 para fazer a redação em qualquer vestibular, tá? Cerca de 1h30. Entre ler a proposta, fazer o projeto de texto, escrever o rascunho e passar a limpo. Tem que fazer rascunho, tá bom? Tem que fazer rascunho. Daqui a pouco eu falo dele. Vamos voltar aqui para o projeto.
Então, como é que a gente faz o projeto? Você leu a proposta, você já sabe qual é o tema que você precisa trabalhar, aí você vai começar a ler a coletânea, porque todos os vestibulares trazem para nós uma coletânea, né? Eles trazem uma sequência de textos que servem para nos orientar, servem para nos dar um norte desse recorte temático que está na proposta. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ler esse texto e riscar mesmo. O nosso projeto de texto começa com o nosso lápis rabiscando o papel. E aí, à medida que você vai lendo, as ideias vão surgindo, então você faz uma pausa e escreve onde tiver um espacinho ao redor da sua folha de redação. Ali onde está a coletânea. O que é que eu preciso falar? Qual é o problema que está nesse tema? Começo pelo problema. Tá, achei o problema. Eu tenho argumentos para falar sobre esse problema? Então, eu vou anotar ali os argumentos. Não vou desenvolver nada, eu vou anotar os argumentos. Se é para falar sobre mobilidade urbana, por exemplo, o que eu sei de mobilidade urbana? Quais são os problemas da mobilidade urbana? Ah, tem muita poluição, tem muitos carros nas ruas, as pessoas gastam muito tempo dentro de transporte, seja o transporte particular ou o transporte coletivo, no deslocamento, né, da sua casa até o seu trabalho. Isso provoca um estresse nas pessoas. Veja, essas ideias a gente vai colocando no papel. Isso é fazer um projeto de texto. Vamos pensar no Enem. O Enem vai exigir de você uma proposta de intervenção, ou seja, você tem que pensar num problema e achar um jeito de resolver esse problema. Ah, mas eu sou só um aluno do ensino médio, que obrigação eu tenho de resolver o problema? Nenhuma. Então, por que o Enem pede que a gente faça uma proposta de intervenção? Ora, apesar de ser apenas um aluno concluindo o ensino médio, espera-se que para ingressar o nível superior, para entrar para a academia, você seja uma pessoa consciente. Uma pessoa que sabe o que está acontecendo ao seu redor, que sabe quais são os problemas e que tem ideias que poderiam ajudar a resolver esse problema. É isso que o Enem está buscando, é perceber quanto que esse candidato que está querendo uma vaga numa instituição de ensino superior é um cidadão participante. É um cidadão capaz de falar a respeito dos problemas da sua sociedade. Você é capaz de falar dos problemas da sua sociedade? Você sabe o que está acontecendo na cidade onde você mora, no seu bairro, no estado, no país? Ou você é uma pessoa que escolheu ser alienada e não se envolver em coisa alguma? Bem, há situações em que é melhor a gente não se envolver mesmo, mas quando o assunto diz respeito à nossa vida, nós precisamos saber o que está acontecendo, nós precisamos saber o que os nossos governantes fazem, nós precisamos saber onde e quando as coisas estão acontecendo. E é isso que os vestibulares esperam de você que vai prestar um vestibular, que quer uma vaga para a universidade. Que você seja um cidadão crítico, que você seja um cidadão participativo. E se você é esse cidadão participativo, você tem condições de escrever esse texto, você tem condições de pensar num problema e de sugerir como resolver esse problema. Bem, começamos o nosso projeto, né? Nós já temos um problema, nós já achamos alguns argumentos para esse problema e como é que nós vamos resolver esse problema? Se eu pensei como é que eu vou resolver, eu já consigo aqui fazer o recorte dos argumentos que eu vou usar, porque às vezes, na hora de fazer o projeto, a gente coloca um número enorme de argumentos e nós só temos 30 linhas. 30 linhas é muito pouco. Se você se der o trabalho de olhar as redações que tiveram nota 1000 nas últimas edições do Enem, você vai ver que são pessoas que escrevem com a letra bem miudinha.
muito miudinha, para fazer essas 30 linhas renderem. Quem escreve com letra muito grande, invariavelmente, não dá conta de fazer um texto muito completo. Por quê? Porque não dá nem tempo de desenvolver as ideias que estão ali, né? Então, verdadeiramente, aí se a sua letra é bem grande, pense em começar mais esse treino, tá? Tentar diminuir um pouquinho a sua letra para aproveitar essas 30 linhas que você tem. Bem, pensou em como vai resolver o problema, escolha os argumentos que mostrem muito bem esse problema que você quer resolver, e aí é hora de pensar como é que eu vou começar. E aí? Aí o aluno vira para mim e diz assim, professora, aí o bicho pegou, porque daí eu não sei como é que eu começo. Não sei como eu começo. Bom, vamos recapitular? Para quem está chegando agora, eu vou voltar aí um pouquinho em algumas coisas que nós já falamos. Começa lendo. Você vai ver que os editoriais têm estratégias diversas para começar o texto. Vai observando o que eles fazem. A gente pode copiar? Claro que a gente pode copiar. Nós não vamos nunca copiar o texto deles, até porque não dá para guardar tudo na nossa memória, né? Não dá para levar nada para o dia da prova. Mas a gente vai aproveitar a estrutura que eles usam. E é isso que a gente precisa, aproveitar a estrutura que esses alunos, que esses editoriais estão usando e trazer essa estrutura para dentro do nosso texto. Então, está mais uma vez justificada a importância de ler os editoriais. Leia editoriais, por favor. Mas e aí? E aí, o que eu faço? Como é que eu posso começar? E aí, meus queridos, eu vou dizer que existem alguns modelos que a gente pode usar na introdução. E o que é a ideia aqui? Eu não comecei dizendo que é importante o treino, treinar. Isso significa o quê? Quer se dar bem no Enem? Está na hora de começar a escrever pelo menos uma redação toda semana. Uma, no mínimo, não dá nem para pensar em menos que isso. Se você conseguir fazer 2, melhor ainda, mas coloca uma meta realizável, né? A sua meta realizável é uma redação por semana, é um treino por semana? Tá ótimo, tá de muito bom tamanho. Vai com esse treino. Vamos trabalhar a reescrita, porque quando a gente reescreve, a gente corrige os próprios erros, e isso é muito legal, mas tem que treinar. E aí, vamos pensar, então, em começos possíveis, e você começa a pôr esses começos possíveis no seu treino? Vamos lá. É muito comum começar a dissertação por um contexto histórico. Então, você pega lá um fato que aconteceu no passado, traz ele para dentro do seu texto e articula esse acontecido do passado com o que você está argumentando. É um bom começo? O contexto histórico? É, desde que seus argumentos se casem com essa introdução. Está entendendo por que é importante fazer o projeto de texto? Porque se você começa a escrever, né, sem pensar num projeto, sem organizar as suas ideias, você começa a escrever. Eu vou fazer um contexto histórico, porque, olha, o fulano fez vestibular e ele falou que contexto histórico é ótimo. Vou usar o exemplo dele. Ok, mas o contexto histórico vai ser coerente com o tema que você está trabalhando agora? Vai ser coerente com os argumentos que você tem para trabalhar com esse tema? Tá vendo? É importante fazer o projeto, porque quando você faz o projeto, você já sabe quais serão os argumentos. E aí, sabendo dos argumentos, sabendo do problema, fica muito mais fácil de você escolher qual vai ser o seu modelo de introdução. Cabe o contexto histórico? Use ele. Não cabe? Vamos pensar em outro. No curso de redação lá no vestibular, o que é que nós fazemos? Nós oferecemos um treino. Então, o aluno vai ter uma aula em que ele vai ter acesso a vários textos, na verdade, a introdução, né? Não o texto inteiro, mas a várias estruturas de introdução, usando esses modelos todos que eu vou falar aqui. Depois dele ter esse exemplo, né, essa possibilidade de leitura, ele vai para a prática.
E aí, na prática, ele tem uma proposta curtinha, né? Bem curtinha, bem simples. E a partir dessa proposta, é solicitado que ele escreva uma introdução. É só a introdução. Por quê? Porque é o treino da introdução. É treinar como começar, é treinar como estruturar esse modelo dentro do conjunto de características que precisa ter um texto dissertativo. É um treino válido? É um treino super válido, porque quando você vai para o texto inteiro, você já tem uma ideia de como trabalhar a sua introdução. É isso mesmo que nós queremos que aconteça. Vamos pensar em outro modelo? Olha, eu vi que o contexto histórico ele não casa muito bem com esse tema que eu tenho, não. Mas o que eu posso usar? Eu posso usar o resultado de uma pesquisa. Uma pesquisa que você tenha lido, olha lá o repertório, a importância de você ler, de você se informar, de você saber o que está acontecendo no mundo. Pega o resultado de uma pesquisa. Ah, mas eu não tenho nenhuma, mas tem uma pesquisa muito boa lá na coletânea. Não é verdade que a gente não pode usar o que está na coletânea, a gente pode. O que não pode é copiar. Você pode se apropriar das informações que estão ali e escrever do seu jeito e dar o seu olhar para aquele texto. Isso você pode. Não pode copiar do jeito que está lá, tá bom? Uma pesquisa, vamos pensar numa pesquisa. Se o resultado da pesquisa está lá, você tem os dados, são os dados que você vai usar. E aí você vai transformar esses dados no seu texto, no jeito como você quer falar desses dados. Isso você pode fazer. E desde que depois você traga pelo menos 2 argumentos diferentes do que estava lá na coletânea, você não vai ter prejuízo nenhum mesmo. Então, esse é um bom começo. Eu tenho o resultado de uma pesquisa, eu li a respeito, eu sei que isso foi publicado recentemente, eu posso começar o meu texto por ali. Eu não tenho esse resultado de pesquisa, mas a coletânea traz, são dados relevantes e eu tenho algumas informações para somar. É um bom começo também. Por quê? Porque quando você mostra o resultado de uma pesquisa, você mostra uma informação que é um dado concreto. Nós chamamos isso de uma prova concreta. A gente também pode usar isso no argumento, né? Mas não é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como começar. Então, vamos lá. É fato, é concreto. É lógico que você pode usar na sua introdução, porque sem dúvida vai enriquecer o seu texto. Quer outra dica? Quer outro jeito de começar? Estatísticas. Números. De novo, você precisa ter repertório. Sim. Dá para usar o que está na coletânea? Dá para usar o que está na coletânea, desde que você tenha repertório para somar com o que está na coletânea. Estatística é número. Número, por mais absurdo que seja, porque às vezes eu travo umas brigas aqui em casa, sabe? Meu marido é das exatas e eu sou das humanas, né? Eu sou da linguagem. E às vezes a gente trava uma briga aqui, porque eu digo, estatística é uma furada. Estatística é para mostrar o interesse de quem está escrevendo. Linguisticamente falando, é verdade. Mas, quando eu penso na composição do meu texto, o número é irrefutável. Acabou. Ponto. Não importa se ele seja realmente muito bom ou se ele não é muito bom, desde que eu consiga trabalhar esse número de uma forma positiva para o meu posicionamento, para o meu projeto de texto, número é ótimo para começar qualquer texto e lógico que também é muito bom como argumento, né? Não tem dúvida disso. Vamos pensar em outro modelo? Eu tenho lido, eu gosto muito de ler artigos de opinião, tá? Eu sigo várias colunas de diferentes jornais, diferentes colunistas também, porque eu gosto de ler pessoas que escrevem de formas diferentes. A gente ganha, né? A gente sempre ganha conhecimento, não há dúvida, mas eu gosto muito de ver como as pessoas criam textos diferentes, como as pessoas, elas têm inspirações diferentes, né? Isso é muito legal. Eu publiquei um artigo há 2 semanas e
uma das minhas irmãs disse assim: nossa, eu queria saber de onde você tira a ideia para escrever tudo isso. E eu respondi para ela: eu tiro do que eu vivo, do que eu ouço as pessoas falando, do que eu leio, do que eu penso. E aí é muito legal ver como outras pessoas escrevem, como outras pessoas pensam, como outras pessoas articulam as ideias que elas estão vendo por aí. Né? Por isso eu sigo muitas colunas, muitos colunistas, muitas pessoas que escrevem muito bem. E uma dessas, né, um desses artigos, a pessoa começou citando Drummond. E aí ela começava dizendo assim: Drummond tinha razão. As mães carregam o mundo. Mas ela veio antes, ela falou as mãos que carregam o mundo. E o que ela fez foi criar uma articulação com uma poesia de Drummond para dizer que são hoje as mães que carregam o mundo nas costas. Claro, ela fez, né, toda uma metáfora, né, para falar dessa situação que estamos vivendo, né, essa pandemia, as mães tendo que se desdobrar entre o profissional, a família, os filhos em casa, não que os pais não estejam fazendo isso, né, não estou levantando nenhuma bandeira aqui, não, mas é inegável que a quantidade de mães que tiveram que abrir mão do seu trabalho ou de se obrigarem a trabalhar em casa para cuidar dos filhos é muito maior do que dos pais, né? Por razões que não nos compete dizer neste momento, mas ela escreveu um texto brilhante a respeito disso e partiu de uma citação. Então eu quero dizer para você que dá para começar o seu texto por uma citação. E aí, qual citação usar? Meus queridos, primeiro, vocês têm aulas de literatura que vão oferecer textos maravilhosos para vocês. Guardem alguns deles na memória e pensa sempre que, quando eu digo uma citação, não precisa ser a citação literal. A gente pode fazer a paráfrase. Aliás, paráfrase é muito bem-vinda dentro do texto da redação, porque mostra que você é capaz de interpretar o que outra pessoa disse e dizer com as próprias palavras. A paráfrase é maravilhosa. Claro que você vai deixar o nome ali de quem escreveu, né? Mas você vai escrever com as suas palavras. E isso é muito, muito legal mesmo. Além das aulas de literatura, você tem aulas de filosofia, de sociologia, que trazem nomes de pessoas incríveis com ideias fantásticas. Você tem aula de geografia, você tem aula de história, você tem aula de química, de física, de matemática, e em todas essas áreas vocês vão ouvir nomes de pessoas que tiveram ideias incríveis. E por que não aproveitar essas ideias incríveis, né? Eu acho, por exemplo, fantástico como o químico Lavoisier é tão frequentemente citado com a frase no mundo nada se cria, tudo se transforma. Veja, ele deve estar feliz onde quer que ele esteja, né? Vendo que duas frases tão simples que ele criou ganhou diferentes contextos, ganhou a participação em diferentes possibilidades, em diferentes situações. E é isso que a gente pode fazer para começar a nossa redação. A gente pode começar citando a fala de alguém importante, lógico, e de forma que essa fala dialogue com o problema que eu já pensei no meu projeto. Lembra? Ó, falei lá no começo, né? A gente precisa fazer o projeto, porque o projeto feito, essa minha introdução, ela vai casar com as ideias que eu vou discutir. Viram porque o projeto é tão importante? Por que a gente tem mesmo que começar pelo projeto? Porque ele vai amarrando o nosso texto do começo ao fim, o nosso texto não fica perdido. É isso que nós queremos, é disso que nós precisamos, ok? Bom, então a citação é uma ótima ideia, né? Eu gosto sempre de falar de uma frase do Monteiro Lobato, que diz que o mundo é feito de homens e livros. Veja, pensa quantas coisas a gente pode falar a partir dessa frase. Então pense em quantos
quantos temas diferentes a gente pode começar citando aí o Monteiro Lobato, por exemplo, né? Então, pense que se você está aproveitando as suas aulas de literatura, de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de física, de química, de matemática, se você está aproveitando as suas aulas, você vai ter alguém para citar para começar o seu texto. Esse é um modelo que vale a pena treinar. Vale a pena treinar porque ele já vale ponto de repertório, porque você trouxe alguém importante para dentro do seu texto. Mostra que você tem informação, mostra que você é leitor, mostra que você é capaz de associar diferentes ideias para discutir o tema que você tem proposto. Então, vale a pena, vai aproveitando isso. Até uma dica que eu dou é fazer uma anotaçãozinha, sabe? Eu gostava muito de fazer isso lá, eu usava a última folha do caderno. Qualquer coisa genial que algum professor dissesse, que algum professor apresentasse de um nome, né, importante, eu ia lá no final do meu caderno e anotava quem falou e qual era a frase. E eu tentava ler essas frases com certa frequência para guardar essas ideias. Ah, mas e se na hora eu lembro da frase, mas eu não lembro quem falou? Bom, aí a gente vai ter que tentar ter um pouquinho de jogo de cintura. Eu não lembro o nome, mas eu sei que ele era filósofo. Então, eu menciono isso. Dizia um filósofo que... Ok. Eu não lembro o nome, mas ele era um físico. Vou fazer a mesma coisa. Eu não lembro o nome, mas eu sei que foi numa aula de literatura. Bom, então ele é um escritor. Usa isso também. Ah, mas não vai ficar incompleto? Não, sabe por quê? Porque o corretor, ele sabe que você está fazendo uma prova, que você está vivendo um momento de tensão, ele sabe da dificuldade que é ter que realizar uma redação, uma dissertação em 1h30, sabendo que você tem mais 90 questões para corrigir, para responder. Acredite, corretor não é carrasco, tá bom? Corretor está disposto a te dar um voto de confiança. Ele vai valorizar a citação que você fez, mesmo sem saber dizer o nome da pessoa, tá bom? Vai por mim, que corretor é gente boa, é alguém que está querendo de verdade valorizar o seu texto. Então, a citação ainda assim é válida. Sabe outra citação que é muito legal para usar e vai te dar menos trabalho? Dependendo dos vestibulares que você vai prestar, você tem leitura de literatura obrigatória. Aproveita esses livros, eles são obrigatórios mesmo, você vai ter que ler eles. Pensa no que você leu ao longo do seu ano que casa com o seu projeto de texto, que casa com esse tema, com a problemática que você encontrou, com os argumentos que você vai dialogar, traz ele para a introdução do seu texto. Um trabalho a menos, porque você leu mesmo esses livros e vai enriquecer o seu texto. Vamos pensar em outro modelo? Vamos pensar em outro. A gente pode, ainda pensando nessas histórias todas que nós conhecemos, que nós lemos ao longo da nossa vida, a gente pode começar um texto fazendo um recorte figurativo. O que é isso? Vai haver uma proposta em que nós vamos discutir, por exemplo, o egoísmo das pessoas. A gente pode muito bem pegar uma fábula qualquer que a gente tenha lido lá na infância mesmo, né? Quando eu trabalho com a formação de professores, eu sempre digo para eles que todos os professores contribuem para a formação do aluno, do vestibulando, não é só quem dá aula no ensino médio, não, é desde a educação infantil. E é verdade, porque nesse momento você pode aproveitar aquela fábula que você gostava muito e que mostra o egoísmo, né, do indivíduo e trazer ela para o início do seu texto. Cabe, só temos que lembrar que não pode ser nada muito extenso, né? Você vai fazer um resumo. Tem uma fábula, por exemplo, que é do lobo e a cegonha. O lobo fica com um osso preso na garganta e ele promete uma recompensa para quem tirasse esse osso da garganta dele. E a cegonha, né, tem um bicão grande, então ela resolve ajudar, ela vai lá e tira o osso.
Tirar do osso, ela diz, agora eu quero a minha recompensa. Ao que o lobo lhe responde, recompensa? Já ganhaste a vossa recompensa. Te deixei viva. Você colocou a cabeça dentro da minha boca e está viva na minha frente. O que mais você quer? Vá feliz, porque essa já é a sua recompensa. E a moral dessa história é dizer que a gente tem que tomar cuidado, né? Não ficar esperando que o inimigo vá reconhecer a nossa bondade. Por quê? Porque ele é egoísta. Ele é egoísta, ele toma as próprias decisões, ele pensa nele apenas. Claro que ele vai te pedir ajuda, mas ele não está disposto a te ajudar. Veja, uma historinha pequenininha que a gente conseguiria contar ali em 2, 3 linhas e abre toda uma discussão para o tema, caso ele apareça. Então, o texto figurativo, ele pode sim ser uma boa introdução. Só se lembre que você não tem muito espaço. Então, esse texto você vai ter que conseguir encaixar ali em 3, 4 linhas no máximo, tá? Se ficar em 3, ótimo. É o melhor dos mundos, porque daí no restante você já começa uma discussão, tá bom? Esse é um modelo também que você pode usar para começar o seu texto. Quanta coisa, né, gente? Olha, por que então que eu continuo defendendo que é importante treinar? Por isso, porque são muitas as possibilidades. Só que pensar nelas todas do nada, assim, no dia do vestibular, é uma tarefa muito difícil. Vai treinando, treina desde agora. De novo, no nosso curso, lá no site da Escrita e Linguagem, no curso para o vestibular, a gente tem o treino mesmo de introdução, diferentes modelos com diferentes temáticas, justamente para que o aluno treine essa possibilidade de escrita. Se ele fizer, vamos pensar aí, você, ao longo do ano, se você conseguir produzir uma redação por semana, nós ainda temos daqui até novembro, nós ainda temos 8 meses, né? Eu vou contar abril inteiro, então a gente ainda tem aí 8 meses. Se você conseguir escrever 4 redações por mês, você vai produzir 32 redações. São 32 introduções diferentes, são 32 temas diferentes. Pensa comigo, a chance de você abrir a prova e dizer, caramba, eu já falei desse tema, é enorme, enorme. Todos os anos eu escuto dos meus alunos, e isso já tem aí uns 12 anos, nossa, Eli, você acertou o tema do Enem. Como você sabia? Vamos lá. Acertei, legal, acertei. Mas eu sabia? Não. O que eu fiz? Eu fui trazendo os temas, as ideias, tudo que está acontecendo na sociedade, tudo que estamos falando, tudo que estamos ouvindo, tudo que a mídia está trazendo. Eu transformava em tema e vamos discutir, vamos falar. E aí o que acontece? A chance da gente discutir em aula uma dessas temáticas é enorme, 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 enorme. Eu sempre trabalhei com os alunos a temática da equidade, porque todo mundo fica falando aí de igualdade, né, direitos iguais, mas espera aí, a igualdade resolve os problemas da humanidade? Talvez não. Então, vamos pensar na equidade. O que é equidade? Brevemente aqui, né? Equidade, igualdade é você dar o mesmo para todo mundo. Equidade é você dar a cada um aquilo de que ele precisa. Pensa comigo, a gente resolve o mundo, os problemas do mundo, se a gente der a mesma coisa para todo mundo? Depende, né? Se a gente pegar aí o salário do Bill Gates e distribuir para todo mundo, resolve. Ah, resolve fácil o problema de todo mundo. Mas nós sabemos que essa não é a realidade, né? E aí, vamos trazer para o contexto brasileiro. Nós estamos vendo aí a distribuição de auxílio, né? Nesse momento de pandemia, esse momento tão difícil. Um auxílio de R$200. Ele ajuda, sem dúvida, tá? Vamos deixar as diferenças políticas partidárias longe. É lógico que R$200 ajudam, mas ele resolve o problema de todo mundo? Quem está precisando de uma complementação, provavelmente sim. Mas para quem não tem nada, vai resolver o problema? Não.
vai dar uma ajuda, mas não vai resolver o problema. Então, veja, quando a gente pensa em equidade, a gente pensa em como resolver o problema de todo mundo. Então, ofertando para cada um aquilo que ele precisa. E por que eu resolvi falar disso? Porque eu trabalhei a primeira vez essa temática, acho que em 2015. De lá para cá, todos os anos, depois dos vestibulares, eu recebo mensagens lindas de alunos e ex-alunos dizendo: Eli, lembra que você falou de equidade? Caiu na minha prova e parece que eu estava ouvindo a sua aula. Gente, isso é fantástico. Isso é muito legal. Sabe por quê? Não porque lembrou de mim, mas porque a minha aula fez sentido para ele. Porque aquela informação que eu dei, ela fez sentido. O aluno guardou, o aluno trouxe para si a informação e soube usar no vestibular. Isso é fantástico, não é? É fantástico. Então, aonde eu quero chegar com isso? Tudo que a gente aprende, a gente guarda. Tudo que faz sentido, a gente não esquece mais. Então, lógico, se a gente vai treinando, tem razão aí quem disse que o medo acaba na hora da prova, acaba mesmo. Por que ele acaba? Porque eu me sinto tranquila, porque eu já fiz. Eu já sabia disso, eu já sabia como fazer. O tema não é exatamente o que eu trabalhei na sala de aula, mas ele é muito parecido. Então, eu tenho condições de escrever. Nesse ano, no sábado que antecedeu o Enem, eu fiz um aulão, divulguei aqui mesmo, né, no Face, e para esse aulão eu juntei uma série de temas que eram possíveis, né, para o tema do Enem, da redação. Por quê? Porque discutiu-se ao longo do ano. E o que aconteceu? Aconteceu que eu terminei a minha aula falando a respeito da depressão, a respeito desse mal que está atingindo um número grande da população no mundo todo, e em especial os jovens. E o que é que o Enem pediu? O Enem pediu para falar a respeito das doenças que afetam a mente, né? Pediu para falar da depressão. De novo, é verdade, quando a gente discute muitos temas, a gente auxilia no momento da prova, e é isso que nós queremos. E quando nós pensamos em como começar a redação, quando nós pensamos nesses diferentes modelos de introdução, a ideia é exatamente a mesma. Se eu vou treinando, na hora eu só preciso pensar em qual desses modelos vai se encaixar melhor na redação que eu tenho que fazer, naquele tema que eu tenho que fazer, mas sem preocupação, porque eu já tenho tranquilidade com a estrutura. E se eu tenho tranquilidade com a estrutura, é lógico que fica tudo muito mais fácil, né? Eu tenho mais um modelo aqui para a gente falar. É a questão do consenso. Não confunda, por favor, consenso e senso comum, porque são duas coisas completamente diferentes. Consenso é uma ideia compartilhada por muitas pessoas. Mas não é simplesmente dizer, todo mundo acha. Não. É uma ideia compartilhada por pessoas que estudaram, pesquisaram, analisaram. Isso é consenso, tá bom? Por exemplo, é consenso na área médica que não há uma forma de prevenir a Covid-19 tomando medicamento. Há várias formas de se prevenir o contágio, mas há um consenso de que não tem um medicamento que a gente possa tomar que vá, de fato, prevenir a doença. Há algumas ideias? Sim, há algumas ideias, mas não há um consenso. Agora vamos falar de senso comum. Senso comum é quando uma ideia que não tem embasamento científico, ela vai se propagando. Eu não vou nem falar de Covid, tá bom? Porque daí a gente entra num campo que é muito minado. Vou falar da educação. Sabe aquela frase horrorosa que diz que a educação pública está falida? Isso é senso comum, porque a educação pública não está falida de jeito nenhum. Nós temos na educação pública excelentes escolas, excelentes profissionais, excelentes alunos.
Existem problemas? Claro que existem, lá como em qualquer outro lugar. Existem. Mas daí a dizer que ela está falida, isso é senso comum. E senso comum de muita maldade. De muita maldade porque não está considerando números, não está considerando pessoas, não está considerando estudos reais. Então, veja que há uma diferença enorme entre consenso e senso comum. Senso comum você evite para o resto da sua vida, amém. Não só na redação, mas em todos os aspectos da sua vida, por favor. Tá? Eu costumo dizer que senso comum é quase uma fake news. Porque alguém fala e a gente propaga sem saber se é verdade ou se não é. Consenso é uma informação precisa, é uma informação séria, ela tem embasamento teórico, ela tem embasamento científico. Então, é um bom começo para o seu texto, né? Por exemplo, se nós fôssemos pensar no tema do último Enem, nós poderíamos começar o texto afirmando que a maior parte das pessoas que sofrem com a depressão são jovens e que agrava-se o problema porque eles têm vergonha de admitir o problema e pedir ajuda, e ao mesmo tempo os pais, por alguma razão, pouco percebem as mudanças que acontecem com esses jovens e, por consequência, não oferecem ajuda. Isso é um consenso. É um consenso médico, é um consenso científico. Existem estudos mostrando esse perigo, né, que o adolescente vive, em especial quando ele sofre com o problema da depressão. Quer mais um modelo? Vamos pensar em mais um modelo de como começar? É quando a gente pega um tema polêmico e coloca os dois lados da moeda. Aliás, eu acho que está faltando isso no nosso país, né, gente? Olha, estamos vivendo um momento em que parece que a intolerância prevalece, existe uma verdade única, absoluta e indiscutível, e isso é a maior mentira que alguém pode dizer. Nenhuma verdade é absoluta. Né? Eu gosto de um texto, agora eu não vou me lembrar o autor para citar para vocês, mas ele diz que a verdade, ela é várias. Por que ela é várias? Porque a minha verdade, ela pode ser diferente da sua verdade. Mas o importante é que nós dois busquemos a verdade maior. E qual é essa verdade maior? É perceber que tanto eu como você podemos ter razão. Da mesma forma como tanto eu como você podemos estar errados. E é justamente essa tolerância, essa possibilidade de olhar duas posições que nós podemos usar no nosso texto como uma excelente introdução, principalmente quando o tema é muito polêmico, porque se o tema é muito polêmico, é lógico que há pelo menos duas opiniões a respeito. Então, o que você pode fazer? Você mostra essas duas opiniões. Por um lado, defende-se que, por outro, alega-se que, e aí você conclui a sua introdução mostrando qual é a posição que você vai defender. Veja, você já mostrou que há dois olhares. Isso é genial, porque você está aceitando que há duas opiniões possíveis. Mas não dá para ficar em cima do muro. Então, você conclui a sua introdução justamente com um texto que vai mostrar a opinião que você pretende defender ao longo do seu texto. É outra introdução preciosíssima que realmente vale a pena para começar o seu texto, em especial quando é um tema bastante polêmico, quando é um tema que a gente sabe que as opiniões são muito divergentes. É um começo bem bacana mesmo. Eu quero falar de mais um modelo de introdução. Um modelo que é muito legal de se trabalhar, mas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o contra-argumento. Você já fez o seu projeto, você já identificou o problema e você já escolheu os argumentos que vai trabalhar para tentar resolver esse problema. Mas você sabe que tem um argumento contrário ao seu
que é forte. Não tão forte quanto o seu, mas é um argumento forte. O que a gente faz? A gente pode começar o texto por ele. Justamente por esse olhar que é contrário ao seu, mas que é validado. Ele tem uma validação na sociedade. Então, você começa por esse argumento, começou por ele, segue numa discussão de mostrar por que ele deve ser refutado. Já vou até dizer que o ideal para você começar a trabalhar com o contra-argumento é começar com uma frase concessiva. E ainda vou dizer mais, você vai começar com uma conjunção. E essa conjunção, ela dá ponto no Enem, tá? Quem participou da última live, aí eu falei justamente sobre as 5 competências do Enem. E lá eu falei da importância de se introduzir os parágrafos com um conectivo. Então, você pode começar essa introdução, se couber ali, lógico, né, o contra-argumento, dizendo, embora ou apesar de... Escreve essa ideia que é contrária à sua, finaliza o parágrafo de introdução, mostrando outro olhar que vai ser reforçado na sua argumentação. E ótimo, apesar de você trazer um contra-argumento, você está mostrando que você tem uma opinião muito clara a respeito daquele assunto, mas você aceita que haja um olhar diferente. E é claro que isso enriquece o seu texto, porque isso é repertório. Isso é informação que se valida socialmente. E o repertório vale muito na redação do Enem. Muito, muito mesmo. Há outras possibilidades para começar um texto? Claro que há outras possibilidades, né? Eu vou ousar dizer aqui que são infinitas as possibilidades de se começar um texto. E mais, que cada pessoa e em cada situação de escrita, ela vai utilizar uma forma diferente. Mas eu acredito que para quem está se preparando para um vestibular, não é ter uma receita de bolo, é ter algumas técnicas. Então, quando você limita as possibilidades de iniciar o seu texto e você tem o trabalho de treinar esses modelos ao longo do seu ano, ao longo do processo de treino da redação, você vai se preparar melhor para o Enem. E eu vou dizer mais, por que eu acho tão importante esse treino com a introdução, com as diferentes possibilidades, os diferentes modelos de introdução? Porque eu sempre defendi e vou continuar defendendo que uma boa introdução, ela abre os olhos do corretor para o seu texto. Ela faz com que o corretor se prepare para um bom texto. E aí esse olhar acaba sendo muito mais favorável ao seu texto. Pense você abrindo um jornal ou uma revista ou mesmo, né, um site na internet para ler um texto. E aí você começou a ler, e aquela primeira parte, aquela introdução, ela tá cheia de erros, ela tá sem graça, ela não diz coisa nenhuma, eu não consigo nem entender qual é o assunto. Você se sente motivado a continuar lendo esse texto? Provavelmente não. Eu acredito que seja muito semelhante para os corretores. Vou falar como professora. Quando a gente começa a ler o texto de um aluno e ele tem uma introdução que é brilhante, a gente cria uma expectativa de um texto brilhante. Lógico, né, meus queridos? Vamos garantir que o restante do texto seja brilhante também. Uma boa argumentação, né, um texto bem coeso, um texto bastante coerente, um texto que faça uma conclusão que seja muito adequada à discussão. Claro, né, é o conjunto todo no final. Mas quando a gente lê essa introdução brilhante, a gente cria uma expectativa muito positiva em relação ao texto. Agora, pensa o corretor que corrige 200, 300 redações num dia. Pensa se ele não fica esperando essa introdução genial que faz a gente querer ler o texto. Então, meus queridos, sim, a introdução é muito valiosa. Invista na introdução. Invista nesse começo do seu texto. Depois de um bom projeto, de um projeto bem feito, de ideias bem pensadas, bem amarradas, bem articuladas,
uma introdução genial, sem dúvida, vai te ajudar a ter um resultado muito melhor na sua redação. Como começar uma redação, então? Vamos recapitular? Para começar um bom texto, primeiro, tenha repertório, leia, tem que ler todos os dias. Um texto, não precisa muito não quero ninguém enlouquecido. Um texto todos os dias. Você vai gastar de 6 a 10 minutos. Dá mesmo, tá bom? Acha lá, pode ser no carro enquanto está indo para a escola. A gente não está indo para a escola, né? A gente está ficando em casa. Então, vamos acordar 10 minutinhos mais cedo só para ler esse texto, tá bom? A gente consegue fazer isso. 10 minutinhos antes de dormir. Antes de dormir, a hora que vai deitar na cama, pega lá o seu celular, abre lá na internet, qualquer mídia serve. Leia, vale a pena. Então, para começar um bom texto, primeiro, tenha repertório. Segundo, aprenda a fazer o projeto de texto, porque um bom projeto garante que o seu texto não tenha nenhuma informação perdida, não se contradiga, não tenha nenhum argumento inadequado e garante que esteja tudo muito bem amarrado. E qual é o terceiro ponto para se começar bem uma redação? Fazer uma introdução espetacular. Trabalhamos aqui alguns modelos, vamos recapitular: o contexto histórico, resultado de pesquisa, estatísticas, citação, consenso, 2 posicionamentos, o contra-argumento e o texto figurativo. Eu acho que é um conjunto bastante grande e bastante útil para você treinar de agora até novembro, quando começarem os vestibulares, e estar muito bem preparado para começar o seu texto e para terminar o seu texto brilhantemente. Muito obrigada por estarem presentes. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode aproveitar aí. Eu vi que algumas pessoas foram fazendo alguns comentários, tentei acompanhar e colocar um pouquinho aqui dos comentários que vocês fizeram. Mas se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários e eu vou tentar responder. E já vou dizer que para a próxima semana, daqui a pouco eu vou fazer a divulgação, nós vamos fazer uma live falando da importância da gramática para tirar 1000 no Enem. Professores de português sofrem, né? Porque os alunos não gostam muito da gramática, mas é importante saber a importância da gramática para se produzir um bom texto. Então, para a próxima semana, aguardem aí uma live falando a respeito da gramática, tá bom? Vamos pensar um pouquinho aí por que ela é tão importante para a redação no vestibular. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima. É muito bom poder compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? Eu acho que essa é a ideia mesmo, poder oferecer a possibilidade dessa troca, né? Desse compartilhar, desse chegar além. E fica aí a dica, né? Se alguém estiver se preparando para o vestibular, estiver enfrentando algumas dificuldades, lá no site da Escrita em Linguagem nós temos muitas aulas de gramática e de texto, muitos temas atuais e inéditos, para que a gente tente chegar o mais bem preparado possível na prova do Enem e também dos outros vestibulares. Uma boa noite a todos.